Então, boa tarde a todas e a todos. A gente vai dar início à apresentação da dissertação de mestrado do Lucas Brito, cujo título é Variações de densidade eletrônica em galáxias em interação com SDSS-4 Manga. Tá? O Lucas vai ter aí 50 minutos para apresentar. A banca vai ser composta por mim como presidente, pela doutora Cláudia Mendes de Oliveira e pela doutora Ângela Cristina Crabe, que é a orientadora do Lucas. Tá bom, Lucas? Bem-vinda e obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Bem-vindos todos e podemos dar início aí, tá? Bom, como o professor falou, meu nome é Lucas, eu vim apresentar o meu trabalho a minha defesa da minha dissertação de mestrado, que é intitulada Variações de Densidade Eletrônica em Galáxias em Interação com o SDSS-4 Manga. Minha orientadora é a professora Ângela Crabe, e esse trabalho está dividido em cinco partes. A introdução, vou falar um pouco sobre as galáxias, os objetivos, a metodologia, os resultados e as discussões e as conclusões e perspectivas futuras do nosso trabalho. Como o trabalho ele fala sobre galáxias e interação, vou começar a falar um pouco sobre as galáxias. Elas são estruturas que existem no universo, elas são formadas por estrelas, por gás e por poeira, que são unidas gravitacionalmente. Essa aqui é uma imagem da galáxia de Andrômeda, a M31. Essa menorzinha aqui é uma galáxia satélite da Andrômeda, a M32, e essa outra aqui é a M110. A gente pode perceber aqui nessa imagem os braços da galáxia, bem definidos aqui, e essa galáxia é classificada como uma galáxia espiral. Existem outras classificações, mas uma das mais utilizadas é a classificação de Hubble, de Edwin Hubble, que classificou em 1936, ele classificou as galáxias de acordo com a morfologia. Ele se dividiu em 3 categorias, que são elípticas, as espirais e as irregulares. As elípticas, a gente não consegue perceber os braços espirais dela. Elas são galáxias mais velhas e com pouco gás e galáxias mais densas. As espirais, a gente consegue perceber os braços dela, e as espirais elas foram divididas também em 2 categorias, as espirais e as espirais barradas. As espirais barradas elas têm uma barra que passa pelo núcleo de onde saem os braços. Essa é um exemplo de uma galáxia elíptica, a galáxia M87. A gente pode ver que a coloração dela é mais avermelhada, mais amarelada, por ser uma galáxia mais velha. E é uma galáxia que tem pouco gás também. Essa é a galáxia NGC 1300, que é uma espiral barrada. Essa galáxia a gente pode perceber que a barra que passa pelo núcleo, de onde saem os braços, a gente percebe bastante gás nela, estrelas e poeira. E a gente consegue perceber esses braços bem definidos nesse tipo de galáxia. E a gente tem as galáxias irregulares. Essas aqui são as nuvens de Magalhães, a grande nuvem e a pequena nuvem de Magalhães. A gente percebe também as estrelas, consegue perceber aqui o núcleo delas. E a gente percebe também essa ponte de gás entre as 2 galáxias. Essa ponte ela foi detectada pelo telescópio Gaia em 2007 e mostra que as 2 galáxias estão interagindo uma com a outra. E esse é um outro tópico do nosso trabalho, que é a interação das galáxias. Essas interações elas são bem comuns no universo. E as galáxias elas podem só interagir como as nuvens de Magalhães, elas podem ser galáxias satélites, como a gente viu na galáxia de Andrômeda, ou podem ser galáxias que chegam a se fundir e se tornar uma galáxia só. Uma das coisas que pode acontecer são com galáxias espirais e depois de uma, interação, de uma fusão, elas se tornarem galáxias elípticas.
E essa interação vai chegar a modificar a morfologia das galáxias também. Aqui a gente tem um exemplo de um aglomerado com 5 galáxias. A gente percebe que tem algumas espirais aqui, 2 espirais. A gente vê o núcleo de 2 galáxias aqui que já estão interagindo, já estão se fundindo. A gente percebe os braços das espirais aqui. Esse quinteto ele é feito pelas galáxias NGC 7317, 7318, 7319 e 7320. E aqui a gente tem um par de galáxias, que é a NGC 5257 e a 5258. Essa aqui a gente pode perceber uma nuvem de uma ponte de gás entre as 2 galáxias. A gente percebe que o braço dessa primeira já está mais aberto, ele já sofre deformação. Essa segunda ela já está mais achatada. Tem deformação aqui também. Isso são causas da interação entre as galáxias, da interação gravitacional das galáxias. Outra coisa que pode acontecer são esses anéis de gás e estrela que ficam em volta do núcleo. Isso pode aparecer em algumas galáxias devido à interação também. A gente percebe essa aqui é a galáxia Cartwell, que é conhecida como a galáxia da roda. E ela tem esse anel em volta do núcleo. O núcleo está aqui, a gente tem esse anel. Esse anel pode estar no centro, ele pode estar deslocado para cá. Isso vai depender da galáxia também. Um outro exemplo de interação que a gente tem é a M51. A gente percebe aqui algumas pontes de gás, saindo da galáxia menor. A gente vê que ela está no braço da M51, e esse braço aqui ele sofre deformação. A gente percebe que esse outro braço também tem uma deformação. E essa galáxia menor, por enquanto, ela está no braço, pode vir a fundir e se tornar uma galáxia só em algum momento. Outra coisa que acontece são essas caudas de maré, que a gente pode perceber aqui. Essa galáxia é a NGC 4038, são 2 galáxias que estão em fusão, e a gente percebe essas pontes, essas caudas de maré, que são resultados da interação. Eu vou colocar um vídeo que eu peguei do professor Irapuã. É uma simulação de 2 galáxias interagindo também, para a gente poder ter uma noção melhor do que isso pode acontecer. Aqui a gente tem uma galáxia espiral, essa maior é uma espiral, e essa menor é uma galáxia elíptica. Isso que a gente está vendo é só o gás das galáxias. A parte mais avermelhada são os gases mais densos, e a parte mais azulada aqui são os gases menos densos. Aqui no núcleo a gente tem o buraco negro das galáxias. Daí a gente tem a aproximação e a interação. Aqui a gente pode perceber a ponte de gás que fica entre as galáxias. A gente percebe que a morfologia da galáxia espiral, ela mudou bastante. Ela sofre uma alteração bem grande. E a elíptica não sofre tanta alteração. Isso pode ser devido à quantidade de estrelas que ela tem, de ser uma galáxia mais densa. Ela não sofre tanta alteração quanto a galáxia espiral. Depois da interação, as galáxias podem continuar sem interagir novamente, ou elas podem voltar a interagir em algum momento até elas se fundirem. A gente tem esses 2 cenários. Aqui a gente vai ver a mesma interação, só que agora só com as estrelas. Aqui a galáxia, a espiral, a elíptica. Aqui a gente tem a espiral. As estrelas azuis escuras são as estrelas mais velhas, e aqui as mais claras são as estrelas mais novas. E a gente tem aqui no centro também o buraco negro das 2 galáxias. A gente percebe também a nuvem, a ponte de estrela, junto com aquela ponte de gás que a gente tinha visto. Uma mudança bem significativa na morfologia da galáxia espiral. E pouca mudança na galáxia elíptica. Seguindo aqui com a apresentação. Outro parâmetro que sofre alteração, outra coisa que pode ser alterada devido às interações, são alguns parâmetros físicos. E entre eles, a gente tem a taxa de formação estelar.
Então, Ellison e colaboradores, em 2010, eles fizeram um trabalho e perceberam que a taxa de formação estelar, ela aumenta conforme a distância entre o par de galáxias diminui. Então, aqui a gente tem a distância entre as galáxias, a gente tem a taxa de formação estelar, em vermelho as galáxias que são pares, que estão em interação, e em preto as galáxias de controle. A gente pode perceber que quanto menor a separação entre as galáxias, maior é essa taxa de formação estelar. Um outro parâmetro que que sofre alteração também é a abundância química. Crabbe e colaboradores, em 2008, eles perceberam que esse gradiente da abundância, ele é achatado em relação a objetos isolados. Então, quando a gente tem objetos isolados, você tem uma metalicidade maior no núcleo das galáxias. E devido à interação e redistribuição dos gases, essa metalicidade ela passa para as partes mais externas. Isso traz um gradiente mais achatado em relação às galáxias isoladas. A abundância química ela é determinada por métodos diretos ou por métodos indiretos, que são conhecidos como método das linhas fortes. E esse método ele utiliza valores constantes da densidade eletrônica. Só que se a densidade tiver variação ao longo do disco galáctico, esses valores da abundância pode acabar se tornando imprecisos. Em 2014, Crabbe realizou um estudo com 7 sistemas em interação. E eles perceberam que esse sistema em interação ele tem uma densidade eletrônica entre 24 e 532 elétrons por centímetro cúbico e de 40 a 137 elétrons por centímetro cúbico nas galáxias isoladas. Então, eles perceberam que as galáxias em interação elas têm uma densidade média mais alta que as galáxias isoladas. E uma das hipóteses para essas altas densidades era devido à excitação de gás por choque. Só que essa relação não pode ser comprovada nesse estudo. Aqui é o método utilizado por eles, é o método de fenda longa. Então, a observação é feita nessa região da fenda, como se fosse uma fenda, e a densidade ela é calculada nessas regiões. E para o nosso trabalho, a gente vai utilizar um método que ele pega todo o disco galáctico. Nesse caso, a densidade foi calculada para essas regiões, mas no nosso caso vai ser para todo o disco galáctico. Os objetivos do nosso trabalho é verificar o comportamento da densidade em função da distância até o centro da galáxia. Determinar o comportamento das densidades em função da separação projetada e da diferença de velocidade entre o par. E verificar se a densidade possui alguma relação com a massa das galáxias e com a luminosidade, e verificar se existe alguma relação entre os valores altos da densidade e a presença de gás excitado por choque. A gente utilizou os dados do MANGA, que é um projeto do Sloan Digital Sky Survey, que ele visava mapear 10 mil galáxias até o final de 2020, com um redshift de 0.01 até 0.15. O MANGA ele utilizaria a unidade de campo integral, que vamos chamar de IFU. Essa aqui é uma face do IFU. Isso aqui são fibras ópticas. Então ele coloca as fibras em hexágono, e são 2 espectrógrafos. Essas fibras são ligadas em 2 espectrógrafos, e eles pegam conseguem pegar o espectro de quase todo o disco galáctico. Desse lado a gente pode ver o IFU, as fibras do IFU, sobreposta a uma galáxia espiral. A gente percebe que ele consegue pegar o espectro do núcleo e das regiões mais afastadas. Esse espectrógrafo ele está acoplado no telescópio no Novo México, o telescópio Apache, de 2,5 metros, que faz parte do projeto do SDSS. Esse espectrógrafo do MANGA ele tem 17 fibras de IFU. Elas variam entre 12 e 32 segundos de arco. O espectro está no intervalo de 3.600 até 10.300 angstroms. E a resolução ela vai de 1.400 a aproximadamente 4.000 angstroms e de 2.600 a 9.000 angstroms.
Aqui a gente tem uma parte da nossa amostra. A gente tomou cuidado para que o disco galáctico todo estivesse dentro do campo de captura do IFU, que é esse hexágono cor-de-rosa aqui. A gente tinha algumas galáxias que estavam fora, mas daí a gente fez uma seleção melhor e decidiu trabalhar só com as galáxias que estavam totalmente dentro do campo do IFU. A determinação da intensidade das linhas, a gente utilizou o catálogo do GEMA, que foi baseado num trabalho de Argudo Fernandes em 2015. E esse catálogo, ele tem informações que a gente consegue criar ambientes, como, por exemplo, separação projetada, diferença de velocidade, redshift, e a gente consegue, ele retorna para a gente uma amostra de galáxias com aquilo que a gente pediu. E a partir desse GEMA, a gente obteve uma amostra de galáxias. Essas galáxias, elas foram coletadas do site do Manga, utilizando o cubo de dados do Pipe 3D, que ele é um dos cubos de dados que tem no projeto Manga. Foi feito por Sanches e colaboradores em 2016, e esse Pipe 3D está hospedado no site do Manga. Foi feito pelo Sanches e está hospedado no site do Manga. Ele contém um arquivo FIT para cada galáxia, e esse arquivo FIT ele tem informações como propriedades de população estelar, fluxo de linhas. Ele é bem completo esses arquivos, então dá para a gente trabalhar com bastante coisa a partir desse cubo de dados. Os critérios que a gente utilizou para a nossa amostra, para definir a amostra, foi a diferença de velocidade entre o par, menor que 500 km por segundo, e uma separação projetada menor que 100 kiloparsecs, e um redshift menor que 0,08. E a gente tomou cuidado para que todos os objetos estivessem dentro do campo de captura do IFU. E isso retornou para a gente um total de 63 objetos para a nossa amostra. A gente utilizou as linhas de emissão do S2, do enxofre, a 6716 e a 6731. A gente resolveu numericamente equações de equilíbrio para átomos de 5 níveis, e a gente fez uma curva da densidade por essa razão. E a partir dessa curva a gente calculou a densidade para as galáxias. Utilizamos uma temperatura eletrônica de 10.000 kelvins, que é uma temperatura típica de uma região H2. E aqui a gente tem outras linhas que podiam ser utilizadas para esse cálculo da densidade eletrônica, que são as do O2 e do R4. Só que as linhas do O2 elas estão muito próximas, e o equipamento não tinha resolução para separar essas duas linhas. E o R4, o fluxo delas é muito baixo, então o equipamento também não conseguia pegar essas duas linhas. A densidade ela é determinada por meio da razão de linhas de um mesmo íon, que são emitidas por diferentes níveis com energia de excitação próximas, de modo que a taxa de excitação relativa entre os dois níveis depende somente da força de colisão. Aqui a gente tem uma imagem daqui das linhas, de como essas linhas são feitas. Aqui, a partir do decaimento radiativa, são emitidas as linhas que a gente utiliza, que é a 6716 e a 6731. E aqui também a gente tem um gráfico da razão pela densidade eletrônica, para 4 temperaturas diferentes, de 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000 kelvins. A gente percebe que a densidade ela não tem tanta dependência com a temperatura. E para o nosso trabalho a gente utilizou a densidade de 10.000 kelvins. E segundo Stangelini, em 89, ele deu medidas confiáveis para essa densidade, que estão entre 2,45 até 3,85 no log da densidade. E seria mais ou menos essa parte aqui da curva. Aqui a gente tem um espectro do espaço central da galáxia 8250, 2704, que é como o Manga classifica as galáxias. O comprimento de onda de 3.600 até 10.300.
a gente percebe que as linhas do H-beta, as linhas do H-alfa, as linhas do N2 e o dubleto do S2 aqui, que é o que a gente vai utilizar. Aqui a gente tem o dubleto, só o dubleto separado, né? Só as duas linhas. A gente percebe que nesse caso, a resolução, o equipamento conseguiu separar bem as duas linhas. Só que a gente tem casos que ele não conseguiu separar, que as linhas estão muito grudadas, estão muito próximas, e eles não conseguem separar essas duas linhas. Os resultados que a gente obteve são os seguintes. Aqui a gente tem um mapa da razão do S2, tá? Para 4 galáxias. A gente a gente calculou a razão das densidades, a razão do S2, e a partir dessa razão foi calculada a densidade para as galáxias. Aqui a gente tem o mapa da razão, e aqui a gente tem o mapa das densidades. A gente pode perceber que, na maioria dos casos, em todos os casos que a gente viu para a nossa amostra, as densidades mais altas, densidades altas, elas estão na parte externa do disco galáctico. Em algumas regiões externas, a gente tem altas densidades. Em alguns casos, a gente tem a densidade no núcleo, mas a gente tem altas densidades na região externa. Aqui a gente tem a variação da densidade ao longo do disco para a galáxia 80783703. Aqui a gente tem o mapa da razão do S2 e aqui o mapa da densidade eletrônica, a variação da densidade eletrônica. Algumas áreas em branco que estavam fora da nossa curva, que a gente não conseguiu calcular a densidade. E a gente pode constatar que essa densidade ela não é constante ao longo do disco. Ela sofre uma variação bem significativa. Nesse caso, a variação está entre 4 e 9.561 elétrons por centímetro cúbico. E a gente estimou uma densidade média para essa galáxia de 574 elétrons por centímetro cúbico. Aqui a gente fez um estudo da densidade pela distância até o núcleo das galáxias. A gente pode perceber mesmo que as densidades mais altas estão na parte externa do disco galáctico. Essa alta densidade ela pode ter relação com a perturbação gravitacional devido à galáxia companheira. Pela proximidade, a perturbação gravitacional, ela pode gerar essa alta densidade nas partes externas da galáxia. Algumas galáxias, elas apresentaram uma densidade um pouco mais alta no núcleo, como essa aqui, que é a Manga 8078-6104. A gente percebe que o núcleo dela ela tem uma densidade mais alta em relação a outras partes da galáxia. Não tão alta quanto nas partes externas, mas ela tem uma densidade um pouco mais alta no núcleo. E essa aqui é a Manga 8550-12703, que também tem uma densidade um pouco mais alta no núcleo. Essa galáxia, eu não falei da outra. Essa primeira, a 8078-6104, ela tem uma densidade média de 1.095 elétrons por centímetro cúbico. Ela tem regiões de máxima densidade de 19.809 e as regiões mínimas de 2 elétrons por centímetro cúbico. Essa segunda, ela tem uma densidade média de 416 elétrons. As regiões de densidade máxima chegaram a 4.143 e as mínimas, regiões com 3 elétrons por centímetro cúbico. A gente não conseguiu encontrar alguma relação entre essas densidades no núcleo, então alguns estudos deveriam ser feitos, a gente pretende fazer estudos mais aprofundados. Estudos mais aprofundados precisam ser feitos para poder definir essas altas densidades no núcleo. Aqui a gente estimou a densidade para uma amostra de 63 objetos. A gente estimou uma densidade média para cada galáxia, e essa densidade média ficou entre 220 e 2.600 elétrons por centímetro cúbico. Esses são valores bem mais altos do que as galáxias isoladas, que estão entre 40 e 137 elétrons por centímetro cúbico, segundo o estudo de Crabbe e colaboradores de 2014. E também são valores bem mais altos do que os da galáxia Interação, também estudados por Crabbe em 2014,
que estão entre 24 e 532 elétrons. Essa diferença entre o estudo de Crabbe e o nosso pode se dar ao fato de que o equipamento foi diferente e a gente conseguiu calcular a densidade para todo o disco galáctico. Então, essa diferença pode se dar ao fato do equipamento e do método que foi utilizado. Aqui a gente tem um histograma da densidade média das galáxias. A gente observou que as galáxias, a maioria delas estão uma densidade entre 220 e 1000 elétrons por centímetro cúbico. E a gente encontrou 3 galáxias que estão acima de 2000 elétrons. E, coincidentemente, essas 3 galáxias são galáxias elípticas. Mas a gente também tem galáxias elípticas com densidades mais baixas. Para investigar os valores da densidade em relação à excitação de gás por choque, a gente utilizou o diagrama BPT com as razões de linhas do 6300 por H-alfa e 5167 por H-beta. E a gente utilizou a linha de Kelly e colaboradores de 2001, que ela separa as regiões de excitação de gás por choque, que são as regiões de AGN, e as regiões H2. Aqui a gente tem uma imagem da galáxia 8078, 3703, do Manga. Aqui a linha de Kelly, de 2001. Em vermelho a gente tem as regiões de AGN. Em azul a gente tem as regiões H2. Esse mapa do meio é a distribuição espacial das regiões AGN e das regiões H2 no disco galáctico. E esse terceiro mapa é o mapa da densidade eletrônica. A gente pode perceber que essas regiões de alta densidade, elas coincidem com as regiões as regiões de AGN nessa galáxia. Ela tem uma densidade média de 1044 elétrons e as regiões de densidade máxima chegaram a 9.561 elétrons por centímetro cúbico. Essa segunda galáxia é a Manga 8155, 12703. Ela tem uma densidade média de 1.041 elétrons por centímetro cúbico e a máxima dela chegou a 20.128 elétrons por centímetro cúbico. Aqui a gente tem também as regiões de AGN. A gente pode perceber aqui na distribuição espacial das regiões que as regiões de AGN elas coincidem com as regiões de densidades mais altas, também nessa galáxia. E essa aqui é a terceira galáxia que eu trouxe, que é a 9863-6102. Essa é a que teve a densidade mais alta, que é de 2.607 elétrons por centímetro cúbico, e a densidade máxima dela chegou a 20.128. E a gente também consegue associar as regiões de AGN, de excitação de gás por choque, com as regiões de alta densidade do disco galáctico. A partir dessas 3 galáxias e das outras galáxias que a gente observou no trabalho, a gente conseguiu associar essas regiões de alta densidade com as regiões de excitação de gás por choque. Aqui a gente fez a densidade um gráfico da densidade pela separação projetada e o gráfico da densidade pela diferença de velocidade entre o par. Esperando encontrar alguma relação entre elas, entre densidade de separação e densidade entre a velocidade. Só que a gente não conseguiu encontrar nenhuma correlação entre a densidade, a velocidade ou a separação. A gente também traçou um mapa da densidade pela luminosidade e da densidade pela massa. A luminosidade das galáxias e a massa. E a gente também não conseguiu encontrar nenhum tipo de relação entre o que foi estudado, que seria a densidade e a luminosidade, e a densidade e as massas. As conclusões que a gente teve no trabalho, a partir do trabalho, foram as seguintes. A gente encontrou variações sistemáticas dentro do disco galáctico para todos os objetos estudados,
deixando claro que a densidade ela não é uniforme em todo o disco galáctico. Ela sim, ela tem uma variação. Os valores da densidade média das galáxias estão no intervalo de 2.200 até de 220 a 2.600 elétrons por centímetro cúbico, que são densidades bem maiores do que encontradas em galáxias que estão isoladas, no intervalo de 40 até 137 elétrons por centímetro cúbico. A maioria dos nossos objetos, elas estavam com a densidade entre 220 e 10.000 elétrons por centímetro cúbico. A gente percebeu que as regiões externas das galáxias, elas possuem densidades mais altas, as densidades mais altas se concentram nas partes externas do disco galáctico. E essas altas densidades nessa parte externa, ela pode estar associada à perturbação gravitacional causada pela galáxia companheira. Pode gerar essas altas densidades que a gente encontrou. Alguns objetos, eles apresentaram uma densidade mais alta no núcleo. E o que a gente conseguiu observar sobre isso agora a gente não conseguiu encontrar nada que relacionasse essas altas densidades e algum tipo de alguma coisa entre as galáxias e essas altas densidades. Então, a gente precisa fazer estudos adicionais para que investigar o porquê dessas altas densidades no núcleo, para a gente poder ter uma comprovação sobre isso, sobre essas densidades. A gente utilizou o diagrama BPT, que foi baseado nas razões de linhas 6300 por H-alfa e 5007 por H-beta. A gente associou a gente separou as regiões de alta excitação de gás por choque, e associou com as regiões de alta densidade eletrônica. E para essa amostra, a gente verificou que as regiões de alta densidade estão associadas às regiões de excitação de gás por choque. E isso pode ser uma das causas das altas densidades. A excitação de gás pode ser uma causa para as altas densidades. A gente não encontrou correlação entre a densidade eletrônica e a diferença de velocidade radial e a separação projetada das galáxias, e também entre a massa e a luminosidade das galáxias. E as perspectivas futuras do nosso trabalho seria verificar a causa das altas densidades no núcleo de algumas galáxias, estabelecer uma amostra de controle com galáxias isoladas, e essa amostra de controle seria com galáxias também do Manga, e comparar a densidade eletrônica das galáxias em interação com as galáxias isoladas, utilizando as galáxias isoladas do Manga, para que a gente possa ter uma comparação mais precisa entre os dados. E esse foi o trabalho que a gente fez. Gostaria de agradecer a banca dos seus presentes. Então, muito obrigado, Lucas. Acho que Eu agora vou pausar aqui, então, a diga lá. apresentação. Isso.